produtividade no campo na China, ela está caindo a despeito de haver mecanização. É curioso isso. É um paradoxo, está tendo mecanização e a produtividade caindo. Motivo, fazendas coletivas dão péssimos incentivos para as pessoas acumularem riqueza. Por quê? Imagina você está numa fazenda coletiva, 2.000 pessoas lá, cultivando arroz. Aí você pensa, e se eu trabalhar mais? 2 horas a mais por dia? O que vai acontecer? Você trabalha 2 horas a mais por dia, vai aumentar um pouco a produção de arroz, só que no final do período a distribuição vai ser equitativa para todo mundo. O que aconteceu? Em vez de você capturar os benefícios da tua atividade ou a tua família, é dividido entre 2.000 pessoas. E o que você captura mais é muito pouco. Não vale a pena. Todo mundo pensa assim. Essa é o que economistas chamam de tragédia dos comuns. Tem um recurso comum e a apropriação ela não é boa. A regra de apropriação é terrível. Não dá os incentivos corretos para você trabalhar mais. O que aconteceu? Sai o Mao Tse-tung, entra o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping ele começa a fazer reformas. E a literatura diz que foi uma grande liderança que surgiu. O cara do Partido Comunista foi uma grande liderança pró-capitalismo. Saiu no final de 2013 um livro do Ronald Coase sobre a China, que ele descobriu uma história muito mais interessante. As fazendas coletivas lá na China, elas tinham um controle do Estado muito forte. Mas quanto mais longe do centro de controle as fazendas estão, menor o controle. E mesmo no período do Mao Tse-tung, os trabalhadores, eles não são burros, eles sabem que o sistema de incentivos é errado, eles estavam se auto-organizando, eles estavam dividindo as fazendas coletivas em faixas de terra, e cada um trabalha com a sua família e com seus amigos numa determinada faixa de terra, que eles conseguem produzir a deles, e eles dão o que o Estado quer para si. Estava acontecendo um movimento de auto-organização, estava havendo uma mudança institucional na China mesmo dentro do Mao Tse-tung. Quando o Deng Xiaoping ele assume, aí vem a questão política, ele está fragilizado, tem pressão, mudança de liderança política em partidos comunistas ou sociedades ditatoriais é sempre complicado, porque existe sempre uma disputa para quem vai ser o próximo ditador. Tipicamente, a história humana mostra que, em vez dos ditadores deixarem uma perspectiva de violência contaminar a sociedade, violência pela sucessão, é muito mais fácil se você criar mecanismos restringindo a sucessão. Então, o que os monarcas europeus fizeram? É Deus que quis que fosse tal monarca. Então o sucessor vai ter que ser oriundo da família. Então você limita o conflito sucessório no âmbito familiar. Então vocês vão ver aqueles filmes sensacionais, bárbaros e... como é que é? Tem um filme medieval com a Glenn Close, com outros atores famosos. O rei ele prende a rainha, a Glenn Close, na masmorra, porque ela, toda vez que ela sai da masmorra, ela planeja um atentado contra ele. Né? E ele tem um filho protegido, só que o filho protegido dele é meio deficiente mental. Né? E a mãe protege outro filho. Então os dois filhos tentam se matar à espera que o rei morra. Então você limita o conflito sucessório para dentro da família. O Deng Xiaoping teve esse problema. Então, para evitar maior pressão, ele começou a deixar fazendas coletivas mais próximas dos controles começassem a usar os mesmos mecanismos de auto-organização que estavam sendo utilizados já em localidades mais distantes. Quando se faz isso, a partir de 78, você mudou a instituição de propriedade. Não é propriedade privada como nós temos aqui no Ocidente. É uma característica chinesa. Né? Eles chamam lá de regime
de responsabilidade familiar. As famílias recebem os lotes de terra e são responsáveis pelo que eles fazem. E o governo diz, olha, vocês façam o que vocês quiserem, né? Desde que no final do mês vocês entreguem tantas sacas para o governo, que vocês conseguirem a mais por conta de vocês. Então, o primeiro experimento, mudança na estrutura de propriedade. Sai de propriedade coletiva e para a propriedade privada. Mudou radicalmente a estrutura de incentivos e a produtividade do campo começa a disparar na China. Outro experimento que eles fizeram, também no final dos anos 80, foram os cantões. Cantões são os estados chineses. Os governadores dos cantões, eles começaram a pressionar o governo central em Pequim por mais independência. Isso é uma lição importante para nós também. Os governadores começaram a pressionar por mais independência. Eles queriam ter mais autonomia decisória. Eles queriam atrair capital estrangeiro para aumentar o produto nos seus estados. O governo central chinês, cedendo à pressão dos governadores, por mais autonomia e capacidade decisória, o governo chinês disse o seguinte, olha, tá bom, façam os experimentos de vocês, mas se alguma coisa der errado, nós vamos cortar cabeças. Vocês lembram de 1990, o massacre na Praça da Paz Celestial? O nome é meio esquisito, massacre, Praça da Paz Celestial, né? Mas ninguém sabe quantas pessoas morreram lá. As estimativas oficiais do governo da China é uma coisa de 10 mil pessoas, mas incidentes chineses costumam dizer que morreu mais de 100 mil pessoas naquele evento. Foi uma demanda por democracia que aconteceu lá no início dos anos 90. Né? Então, o problema chinês é o seguinte, quando a sociedade começa a prosperar, ela começa a demandar mais direitos. Não apenas direitos econômicos, mas direitos políticos. Os políticos, eles não querem perder poder. Então eles reagem, e às vezes a reação é do tipo massacre na Praça da Paz Celestial. E aí a China cresce a taxas de 2 dígitos por muito tempo, e a curiosidade é que, próximo de 25% do PIB americano. O que é isso? A China hoje é um país tão próspero quanto o Brasil, só que uma outra trajetória, crescendo a 7% ao ano agora. 15 minutos? Vamos adiante então. Peguei 2 países pequenos. Isso aqui é para contrastar a ideia de convergência. A gente está falando de países relativamente pobres, eu quero falar de países relativamente ricos. Coreia do Sul e Hong Kong. A Coreia do Sul começa muito mais pobre que o Brasil. Em 1960, a renda per capita da Coreia do Sul era aproximadamente 1/3 da nossa. Hoje, é 65%, quase 70% do PIB americano. É mais do que o dobro da nossa. Aconteceu alguma coisa na Coreia do Sul que a gente não consegue fazer aqui. E pior, a nova matriz industrial, Marcelo, sabe qual é a inspiração? O novo desenvolvimentismo, sabe qual é a inspiração? É a Coreia do Sul dos anos 60, sem entender o que aconteceu depois. É uma tentativa de macaquear o que os coreanos fizeram, sem entender direito o que eles fizeram. Hong Kong. Os 2 países, tem uma curiosidade aqui, em 67, esse período aqui, eles têm queda do produto por causa da famosa crise asiática, crise financeira da Ásia. Mas os 2 países tomaram as medidas corretivas, seguiram o manual do economista ortodoxo, né, como se diz, e voltaram a crescer. Hong Kong hoje tem o mesmo padrão de vida que a sociedade americana tem. Comparação útil, né? Brasil e Coreia do Sul está aqui. Coreia do Sul começa com um PIB per capita muito baixo, e já aqui, início dos anos 90, final dos anos 80, ultrapassa o nosso PIB em trajetória ascendente. E nós estamos aqui patinando. Uma outra forma da gente ver esse problema, eu comparei com alguns países da Ásia, alguns países da América Latina, mas esse gráfico aqui também é interessante.
Renda per capita em 1980. Tem essa série de países e o Brasil está aqui na barra vermelha. Eu peguei uma série de países que inverteram de posição em termos de renda per capita em 2007. O Brasil só perde renda em 1980 para o Gabão, para o Iraque e para o Líbano. Vamos ver o que aconteceu? 2007, todos os outros países, República Dominicana, Tunísia, Irã, África do Sul, Malásia, Chile, todos eles passaram o Brasil em termos de renda per capita. Então, na corrida internacional pela prosperidade, o Brasil está ficando para trás. Mais um eterno otimista pode dizer o seguinte: não, nós batemos aqui o Iraque, o Líbano e o Gabão. Bacana, não? Só que nesse período aí o Iraque sofreu 2 invasões americanas. Está em guerra civil até hoje. O Líbano é um país em guerra civil. O Gabão, o único produto que eles têm lá é a produção de petróleo, é a mesma tragédia dos recursos naturais que tem na Venezuela. Assim, bater esses países aqui é a mesma coisa que roubar pirulito de criança. É muito fácil. Né? Não é virtude do nosso modelo. E aqui está um pouco das ideias que eu quero passar. E qual que é o problema? São as regras do jogo que condicionam as nossas decisões em sociedade. A gente sabe que um jogo, para ele ser bonito, pega o futebol, por exemplo. Um jogo, para ser bonito, ele tem que ter boas regras, ele tem que ter bons jogadores e ele tem que ter bons árbitros. Se você tiver árbitros que viesam o resultado favoravelmente a uma equipe, o jogo deixa de ser interessante. Esses indicadores de desempenho relativo, todos eles se referem a uma coisa que a gente chama em economia de qualidade institucional. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho melhor o que são esses parâmetros de qualidade internacional. Mas os índices mais recentes, do Doing Business, de 2015. O que é o Doing Business? Doing Business, ele reflete o ambiente de negócios, a qualidade do ambiente de negócios. Quão fácil ou difícil é você fazer negócios nos países que estão sendo escrutinados. O Brasil é o 120º entre 189. Nosso ambiente de negócios é muito ruim. Se as regras do jogo para fazer negócios são ruins, não tem como você prosperar, custa caro. Você construir empresas, custa caro você contratar, custa caro você inovar, é tudo muito complicado. Em contraposição, o Chile é o 41º da lista. Ele tem um ambiente de negócios muito melhor que o Brasil. Não é à toa que o Chile consegue prosperar e nós não. A Venezuela, por que ela está naquela situação? De 189 países, ela é um dos últimos, um dos piores ambientes de negócio do lado de cá dessa galáxia. O índice de liberdade econômica também reflete qualidade de governo, proteção de direitos de propriedade, comércio exterior, inovação. O Brasil é o 103º de 152. Por que o Chile prospera? Os chilenos têm mais liberdade econômica, o ambiente econômico deles é muito melhor. E a Venezuela está lá embaixo. Curiosamente, nesses índices, o Brasil está muito mais próximo da Venezuela, em termos de qualidade institucional, do que do Chile. Por isso que a trajetória do Brasil está sendo mais comparada da Venezuela do que do próprio Chile. Esse aqui é o índice de competitividade global. O Brasil sai bem nesse índice pelo seguinte motivo. Todos esses índices, eles dizem que é 2015, 2014, mas os dados a que eles se referem é sempre de 1 a 2 anos anteriores. E no índice de competitividade global, ele não tem só dados objetivos, mas ele tem dados qualitativos. Eles fazem perguntas para executivos de grandes empresas do mundo afora: o que você acha daquele país? Vale a pena investir? E o Brasil, tipicamente, até o passado recente, tem sido um país muito simpático para investidores internacionais. Eu temo que na próxima edição desse índice, o Brasil vai despencar algumas boas posições. E o índice de percepção de corrupção,
também é de 2012, esse índice aqui, o Brasil vai bem, né, mas provavelmente vai cair, porque agora a percepção de corrupção aumentou bastante nos últimos anos. Né, e tem uma outra coisa ruim aqui, o Brasil está muito longe de pouco. Né, esse índice vai até 10, só teve um ano, acho que 2007, alguma coisa assim, teve um país que tirou nota 10 no quesito de corrupção. Ou seja, ninguém naquele país percebeu qualquer indício de corrupção. Foi a Finlândia. O Brasil, a nota dele é muito mais próxima do fundo, que é 3,9, alguma coisa assim. Ou seja, tem mais países piores que o Brasil, mas a distância não é muito grande. Então, esses indicadores de desempenho relativo dizem o seguinte: olha, o grande problema que nós temos aqui é a nossa estrutura institucional, as regras do jogo. Nosso jogo aqui não é legal. Ele não permite prosperidade. Dados adicionais. Eu quero voltar ao problema da América Latina. Agora eu tenho que ir mais rápido, porque o Bruno está tentando me chutar, mas eu já me afastei dele. Ele já não consegue mais fazer isso. América Latina e Caribe. É um estudo de 2010, é o último que eu consegui levantar. Compara o PIB em relação ao PIB americano. Se constrói o índice de 1961. E a nossa